Salve, irmãos! Essa é a nossa 11ª aula, que é a continuação da carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo aborda sobre a justificação pela fé aplicada à vida cristã. Então, ele fala de um novo sacrifício, o do corpo do próprio fiel, que ele chama de sacrifício santo e agradável a Deus. Não mais de animais mortos, como eles ainda faziam lá no templo de Jerusalém. Os judeus naquela época ainda sacrificavam animais. Então já era um novo entendimento. Não mais eu vou ofertar fazia mais sentido, né? Ofertar um animal, um cordeiro, cabrito, pombo, enfim. Essas coisas já não faziam mais sentido para os cristãos. E ele também exortava para que os fiéis começassem a desenvolver os dons espirituais. Ele cita 7 dons. Dons segundo a graça, que era o dom de profecia, serviço, ensino, exortação, partilha, liderança e misericórdia. Então, era muito importante, ele tinha essa visão, que agora o momento era desenvolver esses dons. É claro que tem que ter um certo cuidado para não haver aquele mau entendimento que nem acontece hoje com alguns segmentos neopentecostais que entendem essa parte de profecia de uma maneira bastante anacrônica. Uma maneira que não é dentro disso que São Paulo está falando, até porque ele faz muita advertência sobre a igreja, inclusive em Corinto. O pessoal fazia muita bagunça com esse negócio de dons, de profecia, falar língua, todo mundo profetizando ao mesmo tempo, falando língua. Era uma verdadeira zoeira a igreja. Eu sempre, quando ouço comentar sobre essa igreja, eu me lembro daquela passagem do profeta Elias, que quando ele ouve o trovão, tempestade, terremoto, isso aí não é Deus. Quando ele ouve o som da brisa, então ele percebeu que ali Deus estava falando com ele. Confusão, grito, balbúrdia, essas coisas não tem nada a ver com a religião. Muitas vezes é exibicionismo, é a pessoa querer aparecer mais do que o outro. E esse dom de profecia não tem mais nada a ver com aquele dom daquela profecia do Antigo Testamento. Aqueles profetas, aquilo ali foi concluído em João Batista. O último grande profeta da lei. João Batista vivia era um homem segundo a lei. Ainda ele morre antes da morte e ressurreição de Cristo. Então ele estava ainda sob a lei dos judeus. E vivia como tal. Então ele cita esses dons, o que a igreja como corpo, os membros, cada membro, desenvolve um dom próprio, um dom natural dele, né, que vem pela graça, claro. Do ensino, começa desde o que ensina na catequese até o que ensina no seminário, digamos assim. Do serviço, dons mais importantes. Liderança, nem todo mundo tem esse dom de liderança. Às vezes
pessoa conquista um posto de líder, mas não tem dom de liderança. Aí vai querer liderar no grito, na arrogância. Então, a liderança, o líder é aquele que as pessoas seguem, tem amor, prazer em seguir, espontaneidade. Dom da misericórdia. Então, são dons, todos eles importantes dentro da igreja. Sem visar um querer aparecer mais do que o outro. E, geralmente, as comunidades, assim como essa, todas elas têm problemas devido à convivência entre os irmãos. Então, ele dá uma orientação de como o que se deve, o que não se deve fazer em uma comunidade. É como se deve agir na comunidade. Porque a vida comunitária é muito complicada. Então, entre essas virtudes que são importantes, né, que ele coloca, que são importantes para a pessoa ter na vida comunitária, ele coloca o amor, sendo que é sempre bom ressaltar que o amor, quando na Bíblia fala, porque o grego tem uma palavra específica para cada coisa. Na língua portuguesa, amor para a gente é tudo. Pode ser amor a Deus, amor fraternal, amor entre homem e mulher, amor pelos bens materiais. Então, mas ele distingue cada tipo de sentimento desse, eles dão um nome próprio. Então, na própria Bíblia, ele fala uma hora do amor, que é o ágape, que na Bíblia católica normalmente traduzem como caridade. E o amor fraternal, Filadélfia. Então, essas são qualidades importantes na vida comunitária. Outra qualidade que ele exalta é da hospitalidade. A hospitalidade é fundamental. Inclusive, nos povos antigos, a hospitalidade é um dever sagrado, tanto do hóspede como do hospedado. Os dois tinham um compromisso muito sério, é a lei da hospitalidade. Isso foi muito forte entre os gregos, entre os judeus. Inclusive até quando fala do estrangeiro na Bíblia, no Antigo Testamento, quando fala do estrangeiro é justamente isso, é aquele forasteiro, aquela pessoa que está em terra estranha, ela precisa ser hospedada, precisa ser assistida. Então a hospitalidade é muito importante. Quando a pessoa recebe alguém na sua casa, tem que tratar da melhor maneira possível. Então isso é hospitalidade, isso é um princípio, né? Que era visto como uma lei sagrada pelos povos antigos, isso do Oriente ao Ocidente. Não havia nação que não respeitasse a hospitalidade, inclusive entre os judeus. Isso tanto o povo eleito, né, quanto os pagãos, a hospitalidade era algo extremamente sagrado. Inclusive até se diz que a guerra de Troia começou por causa da quebra da lei da hospitalidade, por parte do hóspede, no caso. Que quando Paris foi se hospedar na casa de Menelão, ele sai levando a esposa, Helena. Ele rouba a esposa. Então ele não quebrou a lei da hospitalidade. É a pessoa bem recebida na sua casa e comete um ato de traição. Então, aquilo gerou uma guerra que todas as outras nações gregas foram lutar junto contra a Troia. Até a destruição de Troia. Por causa da lei da hospitalidade. Que não podia ser quebrada de jeito nenhum. Quando na Bíblia fala, um dia foste estrangeiro em terra estranha, o próprio Jesus Cristo um dia foi estrangeiro em terra estranha. Na primeira fase da vida dele é criado no Egito, como estrangeiro, refugiado.
Hoje, quando a gente vê no Brasil, em alguns países, não receberem bem os refugiados, realmente, o pessoal se diz cristão, é uma incoerência total. Isso não é ser cristão, ele está quebrando a lei. Um dia foi estrangeiro em terra estranha. O Senhor Jesus Cristo foi estrangeiro em terra estranha. Foi um refugiado. Maria, José, até aquele ícone do Nossa Senhora de Desterro, eles estavam desterrados, estavam em terras estranhas. Então a pessoa tem que entender o que está escrito na Bíblia. Não basta, como muita gente faz, ficar decorando e vivendo em um outro mundo. Anda com a Bíblia, como se diz, embaixo do sovaco, mas não sabe nem o que está escrito. Repete que nem um papagaio e faz tudo errado. Tudo o oposto. Acho que nem todo mundo que fala Senhor, Senhor vai chegar lá. Não, Senhor, Senhor, coisa nenhuma, não te conheço. Porque não adianta andar com a Bíblia e não entender esses princípios. Quando a gente vê uma pessoa criticar um refugiado, por exemplo, não é cristão. Não é judeu, que está na Bíblia do judeu também. A pessoa é um verdadeiro ateu. Mesmo assim, há muitos ateus que são dignos. Aí entra com outros sentimentos de humanidade, direitos humanos, porque para seguir direitos humanos precisa ter religião. Então, são detalhezinhos que tem nas escrituras que a pessoa sai repetindo, que nem um papagaio, e não vive aquilo. Um pregador que não vive o que prega é um hipócrita, como os fariseus. E Jesus Cristo sempre falava, né? Esses hipócritas, vocês ficam colocando jugo nos outros que vocês nem mesmo conseguem carregar. Então, o pregador que vai pregar isso aqui e não vive isso, é um fariseu como outro qualquer. E outro aspecto, aí também, na sequência, aí depois ele fala também das coisas que não devem ser feitas. E continuando, nós temos pouco tempo, estamos no capítulo 13, logo no início, aquilo ali a pessoa tem que contextualizar aquilo tudo. Quando ele fala de uma subserviência ao poder estabelecido. A gente tem que entender que naquela época o poder estabelecido, o imperador romano, era Nero, aquele louco que matou a própria mãe. Mas Paulo fala, o que ele fala é o seguinte, os cristãos eram um grupinho, de uma nação, era um grupinho pequeno, dentro da capital do Império Romano, no caso aqui romano. Nero não gostava dos cristãos, não tinha tolerância com os cristãos. E São Paulo também acreditava que estávamos nos últimos dias. Vamos aproveitar, gente, é para rezar, deixa esses caras para lá, não esquecer. A gente obedece, pronto. Mas é porque já estava nos últimos dias, nós somos minoria, isso aqui. Nós aqui somos estrangeiros em terra estranha. E muitos dos cristãos eram mesmo. Tinham muitos judeus da diáspora, tinha gregos, enfim. Tinha pessoal da Ásia Menor. Mais à frente vai citar Prisca e Áquila, eles eram da igreja de Éfeso. Então, tipo assim, não vale a pena. Deixa o império para lá, vamos cuidar do nosso rei maior. Então, essa é o conceito. Mas Paulo manda a pessoa aqui ser muito cordeirinho, não sei o quê. Não é que não valia a pena. A quantidade de cristão que tinha em Roma era uma coisa insignificante perto da população de Roma. E Nero
louco e não gostava dele, simplesmente são abstrai. Não quer dizer que tem que ter esse. Até que os que pregam isso não seguem isso. Aí sim, no capítulo 14 ele fala da tolerância. Tolerância é outro problema dos dias de hoje, né? As pessoas não estão se tornando cada vez mais intolerantes em relação a todos os temas. Então, aí a intolerância tinha até pelo que o outro comia, porque as pessoas, o grupo cristão lá, era heterogêneo, um veio de origem judaica, outros descendentes de grego, outro lá dos romanos. Então os hábitos alimentares eram diferentes, então eu ficava patrulhando o outro, o que é que o outro está comendo? Não é para comer isso. Então o cara que era de origem judaica, que nunca comeu carne de porco, nunca comeu camarão, enfim, era escândalo para ele. Aí o que era de origem, seguia as religiões locais, acostumado a comprar carne lá no açougue ligado ao templo. Ah, mas está comprando carne que foi oferecida ao Deus ali. Eu acredito que aquele, na minha concepção, aquele ali não existe, é um ídolo. Aquela carne ele é uma carne como outra, é do outro açougue, é a mesma coisa, indiferença. Também não sei o que, o outro cara estava pensando que ele matou o boi, o cabrito, o carneiro. Não sei o que passava na cabeça dele. Quando a gente compra uma carne no açougue, a gente não sabe o que passou na cabeça das pessoas que fizeram aquele abate, que fizeram os cortes, os assaram. Então essas coisas não mudam nada. Mas as pessoas estão fazendo uma guerra por causa disso, intolerância. Então eles chamam muita atenção que numa fraternidade, numa comunidade, se não tiver aquele espírito de união, de paz, a coisa não funciona. Não vai para frente nunca. Então isso ele estimula muito, essa tolerância através da paciência. Inclusive quando a gente vê o outro irmão meio fora do centro, a gente tem que entender aquela situação dele, que ele não tem condições de, às vezes, de estar com outro tipo de pensamento. O momento dele é aquele, então a gente vai relevando e seguindo o nosso caminho, dentro da nossa consciência. Isso a gente não pode abrir mão. E essa carta, então ele deixa muito claro que a gente não trabalha para a nossa própria satisfação, a gente está trabalhando para a igreja. Daí a atualidade das cartas de São Paulo. Serve para o dia de hoje. Nós estamos trabalhando para a igreja. Não estamos trabalhando para nós. E ele conclui a carta falando dos projetos dele, que ele pretendia chegar até a Espanha. Não sabe se ele chegou, talvez não. Porque veio a condenação dele, né, por Nero. Foi uma coisa assim mais precipitada, que não esperava. Inclusive é uma história até interessante, é triste, mas é interessante, porque São Paulo tinha as duas cidadanias. Ele era tanto hebreu como tinha cidadania romana. Então quando ele vai preso em Cesareia, ele usa o recurso da cidadania romana, que nem ele usou em Filipe, ele usa também quando ele é preso, porque aí ele não, por exemplo, o romano ele não trata o prisioneiro cidadão romano da mesma maneira que tratava o estrangeiro. Então ele usa esse recurso. Só que ele, lá na cidade lá que ele estava, era o Herodes julgando ele, o
Antipas, se eu não estou confuso, ele podia ter sido até absolvido ali na hora, mas como ele falou da cidadania dele, aí falaram, então não, então teu caso vai ter que ir lá para Roma. Aí quando transferem ele para Roma, e aí o negócio foi muito pior. Que ali ele resolveria bem. Como se ele tivesse recorrido a uma instância superior e a coisa piorou. E com a condenação e a morte dele. A única diferença é que como ele tinha a cidadania romana, ele não foi crucificado, ele foi decapitado pela cidadania romana. Que a crucificação era para os estrangeiros, principalmente os judeus. Aí ele conclui, ele tinha esperança de voltar lá, só que de voltar lá não, de ir lá ele só vai preso. Aí ele consegue a prisão domiciliar pela cidadania dele, aí durante os 2 anos que ele fica em prisão domiciliar, ele consegue pregar para muita gente lá em Roma, mas ele estava preso acorrentado a um guarda. Não tinha liberdade. Então aí ele conclui e ele pede, ele fala para os fiéis, né, que essa carta ia ser levada pelo mar de diaconisa, a fé, para que eles fossem hospitaleiros, seguissem a hospitalidade. Enquanto ela estivesse lá em Roma, eles a tratassem da melhor maneira possível, né, seguindo os princípios, como todo cristão deve fazer. Quando recebe alguém em sua casa, em sua igreja, né, deve ser acolhedor. Ele também cita outro, aí mandando abraço para as pessoas, ele cita alguns nomes, pessoas que eram mais próximas a ele, que nem Priscila, Áquila, cita um outro casal, Andrônico e Júnia, que ele os chama de apóstolos, o que dá para entender que eram cristãos da primeira geração de cristãos. Eram cristãos talvez que tivessem visto o Senhor, vivido na época do Senhor. Então, por isso que eles chamam de casal de apóstolos, que eram um cristão sênior, primeira geração de cristãos. E concluindo, Timóteo, como sempre com ele, companhia dele, né, manda também as saudações dele. Ele encerra a carta com uma doxologia. Então, é isso que nós temos dessa conclusão da carta de São Paulo aos Romanos. Graça e paz.